amigos, então vamos dar continuidade à nossa matéria da disciplina aí de Metodologia Jurídica B. E se na última aula eu falei com vocês sobre a distinção entre princípios e regras jurídicas a partir de um grau de imprecisão, e verificamos então que há um critério um tanto quanto insuficiente para tratar dessa distinção, hoje vamos falar um pouquinho sobre a diferença através do grau de generalidade. E veja, como eu bem destaquei para vocês, todos esses critérios aí de imprecisão, generalidade e outros dois que eu vou falar adiante, eles acabam por revelar aí a ideia que domina boa parte da doutrina tradicional, em que sempre que se fala da distinção entre princípios e regras, estamos falando de princípios serem mais abstratos, mais gerais, mais imprecisos, dentre tantos outros aí, tantas formas de qualificação, de adjetivação que nós temos para a distinção entre esses dois institutos. Vamos focar então agora sobre a distinção pelo grau de generalidade. E o que eu quero dizer com isso? Que a doutrina costuma defender que os princípios jurídicos são mais gerais do que as regras jurídicas. Mas o que significa dizer que um princípio é mais geral do que uma regra, né? Porque muitas vezes essa expressão, essa forma de se dizer, vem desacompanhada de qualquer maior explicação. E nós temos uma certa dificuldade de se definir aí o que é generalidade, porque se confunde com outro conceito um tanto quanto importante dentro do direito, que é a chamada abstração. Então, o que é um, o que é outro? Veja só, há o posicionamento, o entendimento de que generalidade diz respeito a uma norma que incide em um número alto de pessoas, um grupo de pessoas aí de um número elevado. Então, quando falamos de generalidade, estamos aí nos referindo, na verdade, às pessoas em si, a um aspecto subjetivo, portanto, né? E que então estamos dizendo que aquela norma se aplica a muitas pessoas. Então, parece ser esse o sentido inicial que se quer dar com a ideia de grau de generalidade, que afinal, então, estamos falando em princípios jurídicos que se aplicam a um grupo composto por muitas pessoas. Mas veja, há também a ideia de que, na verdade, estamos falando aí de uma questão de abstração. E o que significa falar de abstração? Estamos falando aqui de uma dimensão muito mais semântica. E o que eu quero dizer com uma dimensão semântica? Que as expressões previstas dentro da norma jurídica, elas comportam diversas ações. Ou seja, eu tenho aí uma constituição de uma expressão dentro da norma jurídica, que vai abarcar aí diversos comportamentos possíveis daqueles em que a norma tiver aí a sua subsunção. Então veja aqui, estamos diante aqui de dois critérios bastante diferentes. Quando falamos de generalidade, estamos aqui nos referindo a uma dimensão fática, uma dimensão aí subjetiva de pessoas, de grupos. Quando eu falo de abstração, eu estou falando de uma dimensão semântica, de uma norma que comporta, então, diversas ações, diversos comportamentos e condutas possíveis, dentro da sua interpretação. E não sei se vocês se recordam ou chegaram a estudar nesse sentido, mas quando falamos de caracteres da norma jurídica, nós tratamos da abstração, ou até abstratividade da norma jurídica, para dizer que nela se comportam diversas situações jurídicas. Inclusive falamos também de generalidade como característica da norma jurídica, para falar então que ela é bilateral,
que ela é geral, que ela é abstrata, que ela é imperativa ou coercitiva, né? Algumas das ideias que permeiam aí os caracteres, as características próprias da norma jurídica. E veja, quando se fala de generalidade, se está falando que a norma se aplica a muitas pessoas. E quando se fala de abstratividade, é que na verdade se tem aí diversas situações jurídicas que estão comportadas aí, estão conformadas dentro da norma que é extraída aí do texto da lei, tá bom? Veja só. Quando eu falo então desse grau de generalidade, parece que inicialmente eu estou me referindo somente, e pelo próprio nome nos diz isso, fala de somente generalidade, aplicação a um grande número de pessoas, a um grupo de pessoas. Mas acontece que, na nossa doutrina mesmo, nós encontramos por vezes uma certa confusão quando se utiliza da expressão generalidade, mas com sentido de abstração. Ou até mesmo a abstração com sentido de generalidade. É possível, então, encontrar essas duas situações aí. Logo, embora exista essa diferença essencial, primordial, entre as duas expressões, vamos entender aqui que quando a doutrina faz essa confusão, estamos falando então do grau de generalidade que se aplicaria tanto à ideia de grupo de pessoas, quanto aos diversos sentidos aí, situações jurídicas que a norma pode se aplicar, tá bom? Então, para fins aqui dessa aula, quando estamos tratando desse critério do grau de generalidade, entenda também que estamos falando um pouco da abstração, em razão dessa doutrina que trata os conceitos como sinônimos, tá bom? Muito bem. Afinal, será que realmente a norma jurídica, né, nessa distinção entre princípios e regras, faz com que o princípio seja muito mais geral do que a regra? E isso seja um caráter aí, uma característica, melhor dizendo, distintiva entre eles? Talvez seja um pouco complicado trabalhar nesse ponto. Sabe por quê? Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos pensar primeiro num exemplo pouco polêmico, para depois adentrarmos aí num exemplo um pouquinho mais polêmico que vai mexer com alguns temas que vocês já estudaram ao longo da faculdade, tá? Vamos pensar primeiro na regra que está prevista no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal. Olha aí na sua tela. O artigo 12, parágrafo 2º, diz que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Veja, aqui, para nós é muito claro que eu estou falando de uma regra e não de um princípio. Afinal, é um comando bastante imediato aqui, né? Lei não pode distinguir brasileiros natos e naturalizados. Eles devem ser tratados igualmente. Só se a própria Constituição trouxer aí alguma distinção. Daí é possível. Muito bem. Se é uma regra, então nós podemos aqui entender que ela tem baixa generalidade, conforme aquilo que nós acabamos de conversar aí, de tratar. Mas só que perceba bem que essa é uma regra que se aplica a todos os brasileiros. Todos eles não podem ser distinguidos entre natos e naturalizados. Devem possuir o mesmo tratamento. Ora, se a regra se aplica a todo e qualquer brasileiro, como que podemos falar aqui de uma regra que não tem alto grau de generalidade? Veja então que nós já temos um exemplo que parece que põe em xeque essa ideia inicial aí da generalidade. Eu tenho uma regra que se aplica a todos aqueles que são nacionais, todos aqueles que são brasileiros.
e você vai me dizer que é uma regra que tem baixa generalidade, né? Então, aí parece que nós temos uma contrariedade inicial, né? Acerca aí da questão da generalidade. Agora, podemos pensar em outro exemplo e pensar num princípio que talvez também põe em xeque essa ideia da alta generalidade dos princípios. E ele está previsto lá no artigo 145 da Constituição, tá? Abrindo aqui para vocês, o artigo 145, parágrafo 1º. Olha aí na sua tela. Vai dizer o seguinte, que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Muito bem. Aqui, nesse parágrafo 1º, a gente tem aquilo que vocês também já estudaram, que é o princípio da capacidade contributiva, lá dos impostos, né? Que a gente tem que ter uma certa proporcionalidade aí na cobrança dos impostos, porque eles sempre que possível, né, devem ter esse caráter pessoal, salvo quando tiver caráter real, que algumas situações, alguns impostos que temos no nosso sistema. Muito bem. Então, veja que aqui eu falo de princípio de capacidade contributiva. Mas a quem se aplica esse princípio? Se aplica a todo e qualquer brasileiro? Veja que não também. Vai se aplicar aqui somente àqueles brasileiros, né, ou até mesmo estrangeiros, que forem contribuintes. Aqueles, então, que forem aí sujeito passivo da relação tributária. E esses, então, se aplicará o princípio da capacidade contributiva. E aí a gente tem um outro filtro, né? Que é a ideia dos impostos de caráter pessoal. Porque se for de caráter real, nem dá para falar dessa questão da capacidade contributiva nesse sentido do parágrafo 1º. Então, veja, eu tenho um princípio que se aplica somente àqueles que são contribuintes e não se aplica àqueles que, então, não possuem um vínculo tributário, uma relação tributária. Me parece, até mesmo, que esse artigo 145, parágrafo 1º, melhor dizendo, ele é até mais restrito que o artigo 12, parágrafo 2º. Porque se um se aplica a todos os brasileiros, outro se aplica somente àqueles que são contribuintes. Pronto. Eu tenho aí um princípio que tem um grau de generalidade mais reduzido e uma regra com um grau de generalidade muito maior, muito mais estendido. E se vocês forem pensar, aqui eu dei o exemplo de um princípio dentro do direito tributário, mas pensem dos princípios setoriais. O que eu quero dizer com princípios setoriais? Aqueles que se aplicam exclusivamente a um ramo próprio do direito. Então, princípios próprios aí de direito administrativo, como questão aí de interesse público, né? Atendimento ao interesse público, a legalidade administrativa, princípios processuais, quando a gente fala aí de ampla defesa, contraditório, né? Todos esses princípios, veja, são aí aplicáveis àqueles que estão diante daquelas relações jurídicas daquele ramo de direito. E estão fora de uma concepção talvez mais alargada aí. E mesmo assim, chamamos de princípios e os outros chamamos de regras. Parece então que o grau de generalidade, conforme trabalhado pela doutrina tradicional, parece ser aí insuficiente, ou pelo menos não é a distinção adequada para tanto. Então, como que a gente pode falar dessa ideia da generalidade aí para fins de distinção entre princípios e regras? Podemos falar que, no máximo, os princípios têm uma tendência a serem muito mais gerais do que as regras, né?
Então existe somente uma tendência. Parece que eles têm aí uma pretensão de generalização muito maior do que as regras, né? Afinal, e daí você veja que começa a surgir a confusão entre generalidade e abstração. Porque no momento que você vai aplicar um princípio, você parece aplicar a um grupo de pessoas maior e, ao mesmo tempo, a um número de casos maior, situações jurídicas maior. E aí é que aparece essa confusão, então, entre abstração e generalidade. Tá? Muito bem. A partir dessas conclusões que eu passei para vocês, eu quero aí trabalhar uma outra regra ou princípio, vamos discutir sobre isso, que vocês estão muito acostumados a estudar, mas talvez precisemos repensar um pouco, refletir um pouco. É aquele que está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, tá? Estou abrindo aqui para vocês, aqui, inciso 39. Olha aí na sua tela como você já conhece muito bem isso aqui, essa norma jurídica. Olha só, a norma vai dizer o seguinte, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Muito bem. O que significa isso aqui? Vocês conhecem essa norma com um nome bem próprio. Princípio da legalidade. Né? Então, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Né? Nulo crime, nula pena sine lege, que vocês conhecem bem lá do direito penal. Muito bem. Vocês chamam de princípio da legalidade aí penal. Mas, será que é princípio mesmo? Por que eu estou questionando isso para vocês? Veja só, dá para você relativizar a aplicação da legalidade penal? Você consegue aplicar mais ou menos a legalidade penal? Em que sentido eu estou falando aí aplicar mais ou menos? Tem como você, em vários casos, falar que, olha, não há crime porque não existe aqui uma lei prévia instituindo tal conduta como criminosa, mas, nesse caso, como eu, juiz, considerei grave, eu vou considerar crime ainda que não exista a lei. Pode acontecer isso? Não pode. A regra aqui, né, já acabo adiantando de certa maneira, né, a regra é clara, né? Ou é crime ou não é crime. Se tem previsão legal, é crime. Se não tem, não é crime. Ponto final. Logo, é uma regra um tanto quanto determinante. E veja, não existe aí forma de relativização, não há uma generalidade ou abstração para se aplicar em alguns casos ou outros, a depender aí de uma análise, de certa maneira, arbitrária, e arbitrária aqui não digo de forma totalmente subjetiva, mas pela própria arbitrariedade do juiz, no sentido de ele decidir racionalmente o caso, aplicando a norma jurídica. Mas não tem nada disso. Você ou aplica ou deixa de aplicar a legalidade penal diante do caso concreto. Logo, parece muito mais correto dizer que o artigo 5º, inciso 39, não está tratando aqui de um princípio de legalidade penal, mas está tratando da regra da legalidade penal. Ah, professor, então quer dizer que você está falando que toda a doutrina consolidada até hoje está errada? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou defendendo o seguinte, se eu estou tendo uma visão crítica em cima dos critérios distintivos de princípio e regra, me parece que legalidade, nessa concepção crítica, não pode mais ser entendida como um princípio, mas sim como uma regra, em que deve ser aplicada no seu todo ou não aplicada quando incidir aí em um caso concreto, né? Então, não há forma de relativização do artigo 5º, inciso 39. E por isso, ele é uma regra.
E olha só, veja como é uma regra dotada de extrema generalidade, porque vai se aplicar a todo aquele que está sendo acusado da prática de um crime. Aplica-se, portanto, a muitas pessoas e é, ainda assim, uma regra, né? Então, parece que, como princípio, critério distintivo à generalidade também não é suficiente. Vamos pensar em outro exemplo aí, para pegar um pouco daquilo que a gente falou na aula passada, a questão do nascituro, por exemplo, né? Veja, se aplica a todas as pessoas que, pelo menos em um momento aí da sua vida, se é que juridicamente consideramos que ao início já há vida, né? É uma outra discussão, mas veja, todos nós fomos feto, fomos nascituro. Então, a regra do artigo 2º do Código Civil se aplicou a todos nós, mas é regra, né? Que manda que tenha personalidade civil, o nascituro aí que nasce com vida. Veja, então nós temos aí também uma outra regra com alto grau de generalidade. E até, de certa maneira, né, uma certa abstração também muito alta, se quisermos falar também desse sinônimo, que se aplica também em legalidade penal, né? Veja que na legalidade penal eu tenho um alto grau de generalidade, né? Aplica-se então a muitas pessoas, todas aquelas que são acusadas de crime, e também um alto grau de abstração, porque verifique quantos fatos típicos, né, hipóteses típicas que nós temos no nosso ordenamento jurídico, né, passível então de penalização. E o juiz precisa fazer essa apreciação se o fato se enquadra em um desses tipos penais previstos no nosso sistema. Tá bom? Então, veja que o critério do grau de generalidade não parece ser suficiente para sanar a nossa dúvida acerca da distinção entre princípios e regras, tá bom? Então, só quero tratar aqui de alguns outros temas para nós finalizarmos esse ponto importante aqui da nossa matéria. Percebam que quando eu falo aí de generalidade, quando eu falo de abstração, eu tenho por trás dessas ideias um princípio fundante, estrutural, importantíssimo, que é a isonomia, né? Que é a ideia, então, de tratamento igual entre as pessoas. Então, veja, a norma jurídica, quando tem como característica a generalidade e a abstratividade ou a abstração, né, ela só está pretendendo tratar o maior número de casos e o maior grupo de pessoas possível com a mesma regra, criando somente uma distinção, um discrimen, quando se fizer extremamente necessário. Então, pensemos aqui no caso dos contratos, né? Veja, a ideia é que as regras contratuais sejam as mesmas para toda e qualquer pessoa. Mas não significa que todas as pessoas estão na mesma situação, nas mesmas circunstâncias, né? Quando da criação aí, da constituição de um vínculo contratual. Pode ser que exista aí um desequilíbrio de poder entre elas. E a legislação, portanto, precisa estar atenta a isso. Então, o que ela fez? Ela verificou que, por exemplo, os consumidores, né, numa relação então de consumo, eles são hipossuficientes nessa relação jurídica, contratual. Logo, precisam de um tratamento diferenciado, precisam ter aí direitos garantidos para haver o reequilíbrio na relação com os fornecedores. Então, o que se faz? Se cria uma legislação que quebra a ideia de tratamento igualitário para que se chegue à igualdade, por mais paradoxal que isso seja.
mas que é simples e vocês conhecem bem essa ideia, que é aquela questão de tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida da sua desigualdade, né? Que é a ideia aí falada, que está na nossa Constituição, que está atrelada à ideia também desenvolvida pelo Rui Barbosa e que é ligada aí, tem origem na concepção aristotélica, né, de justiça, então de tratamento desigual aos desiguais, porque então você chega à ideia de igualdade ao final, que é a concepção própria de justiça distributiva desenvolvida por Aristóteles. Então veja só, falar então de generalidade, aplicar a norma a um grupo de pessoas e falar de abstração, de aplicar então essa dimensão semântica a situações jurídicas diversas, é você falar de igualdade. Mas aí precisamos pensar também em algumas questões anteriores. Primeiro, que igualdade você precisa trabalhar em dois ramos distintos. Porque você precisa falar da igualdade formal e a igualdade material. Também chama de isonomia formal e isonomia material. O que significa cada um desses conceitos? Quando eu falo da isonomia formal, é aquela igualdade própria expressa na lei. Ou seja, a lei em si, a norma jurídica, já trata todos igualmente. Não faz distinção. Vamos pegar lá aquele exemplo que eu dei do artigo 12, parágrafo 2º, dos brasileiros natos e naturalizados. Veja, a própria lei em si, ela vai então já trazer a ideia que todos são iguais. Essa é a isonomia formal. Não pode criar qualquer distinção, salvo naquelas previstas na Constituição. Agora, o que é a isonomia material? É aquela que a gente vê da igualdade pela lei, né? Derivada e decorrente da lei. É aquela que a gente observa na prática. Afinal, as pessoas estão sendo tratadas como iguais, né? De verdade? E daí, então, nós temos que adequar o ordenamento jurídico para que, embora em um primeiro momento pareça que estamos trazendo uma desigualdade, na verdade estamos garantindo a igualdade. Então, se eu olhar lá para as regras próprias de consumidor, né, eu vou ver ali formalmente uma desigualdade, porque o fornecedor está tendo um tratamento aí mais, digamos, prejudicial do que o consumidor. Por outro lado, eu verifico pela isonomia material que o consumidor está, na verdade, agora em pé de igualdade com o fornecedor, em razão desse tratamento diferenciado, né? Muito bem, então tem que trabalhar com essas ideias de igualdade formal e material, que elas devem estar presentes no nosso ordenamento jurídico, para que então eu tenha uma aplicação mais bem sucedida, digamos assim, de uma generalidade pretendida pela norma, assim como uma abstração. E isso, veja, decorre muito também do próprio processo legislativo. O processo não só de criação da expressão própria da lei, da letra dela em si, como também da própria interpretação que será extraída dessa letra da lei, né? Aí nós temos diversas concepções possíveis de compreensão em como que se constrói um ordenamento jurídico, né, legítimo, como que se constrói uma norma jurídica que de fato atenda aos interesses sociais. Vou destacar aqui um pensamento tão somente que parece ser interessante para o desenvolvimento da nossa ideia aqui. Que eu vou destacar o pensamento do Jürgen Habermas. O Habermas, ele desenvolve, e aqui vou falar de maneira bastante sucinta, tá? Para o foco que a gente precisa do pensamento dele. O Habermas desenvolve a chamada teoria discursiva do direito, porque ele vai falar, né, dentro da sua filosofia, da ação comunicativa. Então a ideia central lá da sua ideia de ação comunicativa. Que o que vai significar isso?
Dizer que a construção das relações, construção de sentido das coisas, né, e a legitimação de todo um discurso a partir das palavras, os significados que são dados aos significantes. No sentido, inclusive, que eu trabalhei ali, muito próximo, né, do sentido que eu trabalhei com vocês na aula passada, tá? De significantes e significados. Muito bem. Mas como que uma norma se torna jurídica? Como que eu tenho uma norma jurídica? Ela precisa passar por todo um procedimento de legitimação. E qual que é esse procedimento de legitimação? É preciso que haja um discurso honesto, um debate ali leal entre aqueles que formarão a norma jurídica. Ou seja, em um ambiente público, né, um espaço propriamente público, criado e reservado para tanto, as pessoas irão debater sobre os problemas, sobre as situações, os fatos que merecem sofrer regulamentação e trarão as suas hipóteses, as suas sugestões legislativas de como regulamentar. E daí então, a partir de um convencimento entre essas pessoas, é que se dá então a proposta de uma nova lei que servirá e atenderá então à regulamentação dos fatos e será de fato adequada e legítima, né, para tratar aí da regulamentação. Veja, então, para o Habermas, a ideia de legitimidade do direito advém do discurso racional, do discurso, né, que surge a partir do convencimento, do diálogo havido entre as partes. Então, quando se está no parlamento, quando se está lá dialogando, os deputados, senadores e tudo mais, né, eles devem convencer um ao outro, né, a partir dos seus argumentos racionais, de que aquela regulamentação é melhor ou pior. No momento em que há o convencimento e há então a escolha de uma redação para a lei, há uma presunção de que é adequado para tratar de maneira geral e abstrata dos casos e grupo de pessoas que estão submetidas àquela regulamentação. Mas veja, obviamente o próprio Habermas, né, verifica alguns problemas aí no seu pensamento e temos muitos críticos em cima disso, né? E que são tanto quanto pertinentes essas críticas feitas, né? Que eu destaco aqui para vocês. Por exemplo, essa ideia do discurso, né, da discussão entre todos os interessados nesse ambiente público, na prática é impossível. Pensemos, por exemplo, a criação de um novo tipo penal. Um novo tipo penal pode afetar todos os brasileiros, inclusive estrangeiros. Como que todos os brasileiros irão participar devidamente, né, podendo expor a sua ideia de forma clara e sendo convencido ou convencer os seus pares, e nesse tempo aí, razoável, você conseguir aprovar uma legislação? Como que você fará com que 200 milhões de pessoas se manifestem, argumentem e tentem convencer os demais acerca da regulamentação? Veja que é impossível. E por isso, então, a própria democracia, né, o próprio procedimento democrático, precisa criar aí alguns atos, alguns aí procedimentos próprios, né, e mecanismos para filtrar e possibilitar um discurso, né, uma argumentação possível em tempo razoável e que atenda razoavelmente aos anseios sociais. Então, o que a gente cria? Nós criamos aí um sistema democrático em que elege representantes. Esses representantes, então, pretensamente falam conforme a vontade daqueles que votaram nele, né? Então, se eu coloquei alguém como elegi alguém como um deputado, senador, presidente, governador, tudo mais,
há uma presunção de que aquela pessoa que eu elegi possui ideias iguais, se não semelhantes, àquelas que eu defendo. E, portanto, ele levará lá para o parlamento, levará lá para a administração pública as ideias as quais eu defendo. Agora, isso é verdadeiro? Veja que, na prática, isso é muito complicado. Né? A gente tem aí, na verdade, aqueles que talvez se assemelhem um pouco com a nossa ideia. Mas por muitas vezes, né, não digo todas, que às vezes acontece, de termos aí uma compatibilidade total, mas por boa parte, aí, às vezes, do nosso pensamento, alguma parte, a gente tem que há uma contrariedade. Às vezes a gente vota em algum político, né, elege alguém, e ele acaba tomando medidas contrárias aos nossos interesses, né? Digo pessoalmente falando, né? Então, daí, nesse sentido, veja, eu elegi alguém para ser meu representante, mas que de verdade não representa todas as minhas ideias. São as falhas que ocorrem nesse mecanismo democrático, né? Que talvez aí, com a tecnologia agora, possamos consertar ou aperfeiçoar esse sistema, não sei, né? Poderíamos pensar em formas distintas, mas ainda assim, né, na nossa prática, temos esse problema. Outro problema também que é apontado, né, é a razão da própria forma de seleção das propostas. Né? Que veja, há verdadeiramente um convencimento, né? Difícil dizer. Né? Sabemos muito bem que dentro da política, principalmente temos inúmeros exemplos aqui no nosso contexto brasileiro, né, que envolve muitos interesses além daqueles que estão sendo debatidos dentro do projeto de lei. Sejam interesses legítimos aí, né, lícitos, como também ilícitos, né, e ilegítimos. Então, veja que também há esse problema que não há um convencimento total e não há essa honestidade, né, pretensa no debate havido. O que leva também a distorções na aprovação do próprio projeto, né, da norma jurídica a ser aplicada futuramente. E, no final, como que se decide? Como que se vota? Melhor dizendo, como que se decide aí pelo projeto de lei? Através de uma votação. Né? Aperta lá o botão no sistema, levanta a mão, quem é a favor, quem é contra, independentemente dos argumentos trazidos aí. Que esse é um problema, inclusive, que aparece no Poder Judiciário. Mas deixa que isso falamos um pouco mais adiante dele. Veja, na visão habermasiana, portanto, nós temos que, se a norma jurídica passou pelo procedimento democrático previsto, ainda que com as suas imperfeições, né, que eu acabo de expor aqui para vocês, mesmo com elas, se passou por todo esse procedimento democrático, a norma jurídica, para fins jurídicos, é legal, e para fins aí filosóficos e tudo mais, né, mais amplo, uma visão mais extensa disso, ela é uma norma legítima. Uma norma, portanto, que merece e deve ser aplicada porque ela provavelmente, né, temos essa presunção, ela se adequa aos casos concretos. Logo, se adequa a esses casos concretos, nós temos então uma norma jurídica que será dotada de grande generalidade ou de grande abstração, né? Queremos que seja de grande abstração aí e de grande generalidade. A abstração talvez aí para essa dimensão semântica ser um pouco mais complicada, né, em razão das múltiplas interpretações, mas generalidade quanto maior, melhor, porque temos uma regulamentação que abrange um número de pessoas gigantescos. E isso é muito bom porque reduz a quantidade de ausência de norma, né, a ausência aí de alcance do ordenamento jurídico em casos que podem ser extremamente importantes, que tenham uma determinada regulamentação. Tá bom?
Então, é essa a relação que nós conseguimos fazer, inclusive com essa ideia da isonomia, essa igualdade que está por trás, que vai basear e estruturar justamente essa ideia de generalidade e abstração. Tá bom? Pessoal, era isso então que eu queria tratar na aula de hoje com vocês, tá bom? E na próxima aula, então, damos continuidade à nossa matéria. Grande abraço e até a próxima!